A família Addams foi criada pelo cartunista Charles Addams em 1937. Ela ficou famosa por seu senso de humor mórbido e por seus gostos peculiares. Gomes, Mortícia, seus filhos e agregados ficavam alegres em dias escuros e chuvosos e tristes em dias ensolarados e agradáveis. Tudo que faz uma pessoa normal feliz deixa os Addams deprimidos. Aqui no Brasil, nós temos uma família Addams que chora quando o povo está feliz. É a família Globo News. E hoje, a Mortícia Natuzaneri e o tio Chico Octávio Guedes ficaram inconsoláveis ao dar uma boa notícia: a queda de Lula. Mais da metade da população diz que não confia no presidente Luiz Farinácio Lula da Silva, segundo pesquisa Ipsos e PEC divulgada nesta quinta-feira. São 58% que dizem desconfiar de Lula. Já 40% dizem que confiam no chefe do executivo. Não sabe ou não respondeu ficou com 2%. O número subiu em relação à última pesquisa feita pelo Instituto, em dezembro de 2024. Os que não confiavam eram 52% na ocasião. A avaliação negativa do regime stalináceo também cresceu, com 41% dos brasileiros classificando a atual administração do Nove Dedos como ruim ou péssima. Muito mais do que os 27% dos entrevistados que classificam como ótimo ou bom. A coisa é mais grave do que a voz do Pablo Vittar sem tomar hormônios. A queda na aprovação do Satanaine é generalizada e atinge até o Nordeste. Mesmo na região em que o descondenado é historicamente forte, a desaprovação subiu 12 pontos percentuais. Foi de 31% para 43% no intervalo de 3 meses. A assessoria da comunicação do Gambá do Guarujá, a Globo News, correu para fazer o que já está condicionada a fazer: reuniões de brainstorm transmitidas ao vivo, em que os funcionários tentam entender por que ninguém gosta do patrão de 9 dedos deles. Será o preço dos alimentos? O Pix? As coisas que ele fala? Os gênios da Globo News se reuniram para tentar descobrir o que todo mundo do povo já sabe há anos. Repare na cara de desespero da comentarista e ama de leite da Janja, Natuzaneri. Tá mal na foto em 2 pontos que são pessoais dele. O primeiro é a maneira como ele governa e o segundo é a confiança. Porque a gente tem visto pesquisas que já mostravam, isso não é necessariamente uma novidade, que a situação do presidente estava pior. Sobretudo no eleitorado que foi o eleitorado que deu a ele a vitória nas eleições de 2022. Pois bem, agora, os brasileiros que foram entrevistados e que representam uma parcela significativa da população estão dizendo que não está legal o jeito que o Lula está governando. O estilo Lula de governar não está mandando bem. E aí não dá para saber o que exatamente é isso, ou o que está por trás disso. Pode ter contaminado pela própria situação da economia, que está bem, o Brasil cresceu, mas isso talvez não esteja, esse crescimento talvez não esteja chegando para as fatias majoritárias da população, porque você tem uma inflação de alimentos, por exemplo. Pode servir de base, por exemplo, a história do Pix. Já foi bastante tempo, mas ficou para trás. Mas isso, um tijolinho em cima de um tijolinho, tijolinho em cima de outro tijolinho, acaba formando uma percepção que a gente vê na pesquisa. É muito difícil saber o que está motivando uma confiança menor no presidente. Segurança pública, talvez, Natuza, também? Segurança pública é sempre uma boa... componente importante, é sempre um componente, lembrando que os governadores são hoje os responsáveis pela segurança pública. São os responsáveis. Se a segurança de São Paulo, pública de São Paulo, está do jeito que está, com assalto, roubo de celular e tal, está difícil morar em São Paulo, a responsabilidade é do governador, do jeito que as coisas estão erguidas hoje. Agora, a população entende todo mundo como responsável. Mas hoje os governadores não querem abrir mão de serem eles os gestores disso. Quando o governo federal está lá em cima,
em Brasília dizendo: a gente quer entrar mais, a gente sabe que a gente precisa entrar, a gente sabe que o governo precisa ter na mão todos os dados de segurança pública para que a gente possa ajudar vocês, governadores, os governadores dizem não. Dizem não. Então, segurança pública é um problema de responsabilidade hoje, do ponto de vista dos códigos, das regras do governador, e o governo federal, que acha que é responsável também e tem que entrar em cena, é barrado pelos governadores. Puxa, empurra, empurra e puxa. Nervosa em ter que dar a notícia, mas não sabe por quê, pois está tudo bem. Em primeiro lugar, sobre a segurança pública. Ratuzza é muito ignorante ou de má fé. Segurança não é algo que caiba aos governadores. O Estado não legisla sobre direito penal, não nomeia ministro para tribunais superiores, não controla as fronteiras por onde entram as armas e as drogas. Estado apenas responde pelas polícias. E as polícias fazem o trabalho delas. Patrulham, vão atrás, trocam tiros, se arriscam, prendem. Mas aí, no dia seguinte, um juiz solta. O povo culpa o Lula pelo caos na segurança porque o povo sabe que a polícia prende e a justiça solta. E quem é o dono da justiça no Brasil? O 9 Dedos. As polícias são estaduais, mas o povo vê o Edson Fachin proibindo a polícia de subir o morro. O povo vê o Barroso obrigando policiais a usarem câmeras corporais. O povo vê o STF e o STJ soltando gente do PCC e de outras facções a rodo. E o povo também viu o Lula fazendo de tudo para manter a saidinha dos presos. Você daria uma polícia para esses amantes de criminosos que, além de tudo, sempre sonharam com uma guarda bolivariana estilo Venezuela? Certos estão os governadores, né? Agora, quanto à análise de quinta categoria da Matuta, toda preocupada, o que eu tenho a dizer é: quem poderia imaginar? O 9 Dedos fez uma campanha populista prometendo fartura e gastança sem limites. O que poderia dar errado? A militante ainda consegue dizer que a situação do Lula já esteve pior junto à opinião pública. O maior problema do Lula é que quem está próximo a ele não tem coragem de falar a verdade. Colocam a culpa em fake news e na falta de comunicação. Também é engraçado quando a Natuzza fala do eleitorado que deu a vitória ao Lula em 2022, como se ela não soubesse. Também é hilário como ela pisa em ovos para criticar o painho e usa termos bem levinhos para descrever a impopularidade abissal do Gambá do Guarujá. O estilo Lula de governar não está mandando bem. Governar o Brasil virou tipo uma criança jogar futebol, né? Pô, filhão, você não tá mandando bem nos dribles. E quando ela diz que o Lula tá mal na foto? Tá mal na foto? Porra, Globo News. O cara foi condenado e preso pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E a maior parte dos brasileiros, diferente de você e do STF, não esqueceu disso. Mal na foto. Nossa, isso é que é eufemismo. E quando ela fala que a economia tá bem, nem ela acredita no que diz. Olha a cara de constrangimento, tipo... Putz, eu vou ter que falar isso mesmo? Mas se tem um consolo para Ratuzza, é que pelo menos ela não está passando vergonha sozinha. O sósia do Gonzo e boca de bueiro Octávio Guedes, também teve a espinhosa tarefa de comentar sobre a confiança zero no patrão de 9 dedos dele. Júlia, assim, eu acredito que seja múltiplos fatores. Sempre o que pesa no bolso do consumidor é mais impactante. É mais impactante. O diagnóstico era que a comunicação estava ruim, né? Aí tiraram o Pimenta, botaram o Sidônio. Na minha avaliação, a comunicação está mais volumosa, né? O governo está mais presente, o Lula está falando mais, o governo está menos reativo às pautas da extrema-direita, que quem estava pautando o país era... Bolsonaro continuava pautando o país e vinha o governo reagindo. Agora há um maior volume, mesmo que a frase do Lula, pilantra, ovo, não fala as outras frases desastrosas, mas essas que fazem parte de palanque, de populismo, né?
Quem está aumentando o ovo é um pilantra que eu vou encontrar. Mesmo isso que seja populismo, mas é volume. O governo está fazendo volume, está fazendo espuma, né? Então, disputando a piscina de espuma, o mar de espuma com a oposição. Isso mudou, mas comunicação não resolve tudo. O governo ainda precisa de uma mensagem. Qual é a mensagem que vai passar? Então, está tentando, hoje fizeram barulho, vão entregar 800 ambulâncias, mas a mensagem nova ainda não foi encontrada, né? Continua ainda... lembra que eu falei que o governo parecia uma página de jornal sem manchete, com um monte de notícia, tudo confuso, tudo atrapalhado? Pois é, eles deram uma arrumação, mas ainda não tem a manchete nova. Aquela manchete que o cara olha na banca e fala, opa, isso aqui é bom. Ainda não tem a manchete. É o que os governos precisam de uma ideia, que seja uma ideia meio norte, né, daquela gestão. É como se fosse um carimbo, né? E acho que tem essa questão que você muito coloca do antigo, né? Essa página de jornal a que o Otávio se refere, sem muita notícia, se você vai ver ali, as notícias são antigas, são velhas. É igual né? jornal. Se você olha um jornal só com notícia velha, você não compra, não compra o jornal. Agora, o governo está prometendo aí uma manchete nova, isentar do imposto de renda até quem ganha R$5 mil. Isso é uma manchete nova. Então, assim, a gente tem que aguardar. Ora, quem diria que o povo não ia confiar em um cara que era para estar preso em vez de ser presidente? A vida é mesmo cheia de surpresas. Dito isso, eu achei excelente a analogia do Octávio. O governo está fazendo mais espuma. Sim, porque sabe quem faz espuma? Cachorro louco. E o governo está como um cachorro louco, latindo bravo para todo mundo que passa, fazendo coisas sem sentido, correndo atrás do próprio rabo e ameaçando a paz dos cidadãos. Sabe o que acontece com o cachorro louco? Ele é sacrificado. Espuma também é uma boa metáfora, porque fazer espuma significa fazer algo que chama a atenção, mas que é inútil, que não limpa. Deixa eu fazer uma metáfora sobre o Octávio Fedes e a pulha do Alibi. Vocês querem passar perfume francês num porco. Não adianta. Os dois jornalistas estão perdidinhos, né? Ainda acham que a situação se resolve com narrativas, com manchetes. Eles pensam igual ao painho deles. Não tem mais essa, não dá mais para entregar um governo ruim e tentar consertar no gogó. E o Lula? O Lula é tão ruim quanto vocês da Globo News. Erra o jornalista, como sempre. O diagnóstico é de que o governo está ruim, não a comunicação. Enquanto continuarem sendo parciais, ninguém diz para o governo que está tudo ruim e o governo não melhora nada. Bom para a direita, péssimo para a esquerda. O cara roubou todo lugar por onde passou, mas o problema de não ser confiável é da comunicação. Sim! Governo não precisa de mensagem, governo tem que governar. A mensagem aguardada pela população, ou melhor, a notícia que a população aguarda, é a renúncia do Lula. Fora isso, nenhuma mensagem desse governo vai mudar nada. 2 anos com um cachaceiro ladrão como chefe de poder executivo e o STF governando. Foi para isso que tiraram o ladrão da cadeia e colocaram na presidência. Usurparam o poder, enquanto o Lula faz papel de palhaço e distrai os idiotas, o STF dita a dura. Simples, é um governo ruim, sem projetos para economia, saúde, segurança. Perdulário gasta até a última moeda para pagar a base de sustentação e a imprensa, incluindo a Globo, para fazer comentários sem pé ou cabeça, como esse que vimos no vídeo. Até se eu fosse petista, eu teria vergonha de ver jornalistas em papéis tão ridículos para defender o meu time. Octávio parece que tem problemas cognitivos, fala aos tropeços, não termina uma frase de forma lógica e concatenada. A Júlia segue a mesma receita. A comunicação, a mensagem e as manchetes não estão ruins só no governo. Nas emissoras que puxam o saco do governo também. Depois que os papagaios da Globo e de outras emissoras aprenderam a falar a palavra comunicação, nunca mais conseguiram entender o motivo de o governo ser ruim. Atribuíram tudo à falta ou falha de comunicação.
menos que o governo é ruim mesmo. Não, o governo não precisa de manchetes ou mensagens. O que o governo precisa é parar de tentar roubar cada centavo que o brasileiro ganha com seu suor. As pessoas não confiam no Lula porque, além de ele ser um péssimo presidente, sabe que ele devia estar preso. E agora ele governa só para os seus aliados e amigos. Aliás, vocês, jornalistas, especialmente dessa emissora, estão como o Lula. Já perderam a credibilidade há muito tempo. E o motivo é simples. Dobraram a aposta na defesa desse desgoverno. Nos próximos meses, não só o Lula vai definhar ainda mais e perder ainda mais popularidade, mas também a gente vai poder se divertir vendo a Natuza e o Otávio agindo igual a família Addams, triste e gaguejando. Fica triste não! Se não fosse Lula, a gasolina já estava a R$10 quase 10, o óleo diesel já estava quase a 10 e o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo! O arroz caiu, a carne caiu, o feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.